Hi guys, good afternoon, how are? I could not feel better. Olá meus queridos, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos bem na santa paz do nosso Senhor, amém? Na nossa aula de hoje, nós vamos estar usando a page 67, tá? Como início do nosso grammar do Relative Pronouns. Antes eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações, tá? No caderno de vocês sobre a nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma breve revisão e depois nós vamos nos aprofundarmos um pouco no livro de vocês. Espero que anotem todas as informações, porque são informações adicionais, ok? Que não constam no livro de vocês e que é de suma importância que vocês estejam conhecendo. Primeira observação, o que são os relative pronouns? O pronouns ou pronouns. Nós vamos utilizar os relative pronouns de que modo? Os relative pronouns, eles têm qual função, Lembremos que os relative pronouns, eles são o quê? São pronomes relativos, os quais eles têm a função. Qual é a função primeira primeiramente, vamos por parte compreender esse conteúdo. Primeiro, qual é a função de um pronome? Substituir um nome. Venhamos então esclarecer que, neste caso, quando nós falamos de relative pronouns, não é qualquer pronome relativo. Ele é o quê? Nós estamos estudando os relative pronouns. É importante enfatizar que os relative pronouns, os pronomes relativos, eles têm a função de quê? De estabelecer, tá? Essa relação que há entre duas frases distintas, quando estas, pay attention, tá? Prestem atenção, don't forget, não esqueçam. Quando estas possuem um elemento em comum. Que elemento em comum é esse? Nós vamos ver a partir das partículas as quais são características, tá? Do relative pronouns em English, ok? Observemos então, nós temos aí, voltando agora para o livro de vocês, depois nós retornamos para as informações do caderno, tá bom? Então, façam essa relação de ora acompanhar pelo livro e ora acompanhar escrevendo no caderno as informações adicionais. Passando da informação adicional, vamos ao livro. Nós temos aqui grammar, relative pronouns, the relative pronouns are. Então, nós temos os pronomes relativos são. Nós temos aqui, tá? Os subjects, os objects e os possessivos. Nós vamos estar observando que nós temos os pronomes relativos existentes aqui. Quais são eles? Who, não é isso? Who, which e that, ok? Who, repeat with me. Who, which e that, tá? That. Basta colocar a língua no dente, como a tia costuma ensinar vocês em sala. That, ok? Que sai. Na sequência, nós temos aqui who, with, that, whose, possessivo. De que forma nós vamos estar compreendendo esse quadro de análise aqui do livro de vocês? Primeiro, quando ele fala do who, nós vamos observar que o who nós usamos somente para o quê? Para pessoas. Anotem aí essas informações, tá? Eles são utilizados somente para pessoas. Com relação ao it, tá? O it ele é usado o quê? Para coisas. O que não é pessoa, você faz a utilização do it, ok? Na sequência, nós temos o that. O que é bem interessante é que o uso do that, ele é utilizado tanto para pessoas quanto para coisas. Peraí, teacher Luana. Então, em qual momento eu vou saber diferenciar? Ou eu simplesmente posso fazer essa troca? É aí que fica, importante, que é de suma importância que você esteja anotando. O que acontece? Nós temos o aposto explicativo e o aposto restritivo. Pay attention, prestem bem atenção. O aposto explicativo é quando eu inicio uma frase, no meio dela eu pauso ela com uma vírgula e na sequência eu vou dar a explicação relativa
a primeira parte da frase, ok? Então, eu vou explicar a primeira parte da frase na minha segunda, tá? Após a vírgula. At the moment, só um momento que eu vou mostrar a frase na prática. Qual é o aposto restritivo, Teacher Luana? O aposto restritivo é aquele o qual eu falo a minha frase, pontuo, tá? Com ponto e dou a continuidade. Aí é onde entra, tá? A nossa compreensão de quando eu posso trocar who, tá? Ou which por that. Vamos lá ver qual é a frase? Vamos lá. Observem aqui a seguinte frase, tá? I like at the moment. Só frisar bem no vídeo a frase. I like my teacher. Observem que aí eu coloquei entre parênteses o quê? O ponto, tá? O ponto. She is English. Ou she is Brazilian, tá? É brasileira. Observemos o seguinte. A Teacher Luana mencionou agora há pouco, se eu falo, eu gosto da minha professora, ela é inglesa ou ela é americana, brasileira, tá? Então, eu vou colocar o quê? Que é o meu aposto restritivo, tá? Então, quando ele é de modo restritivo, aí sim eu posso fazer o uso de quê? Eu posso fazer o uso de trocar aqui o she por that, ok? Por quê? Porque ele é o aposto restritivo. Então, para não haver essa repetição, tá? É que nós fazemos o uso dos relative pronouns. E, portanto, se eu colocar I like my teacher, that is Brazilian, por exemplo, né? Eu gosto da minha professora, que é brasileira. Então, observe, quando eu faço uso do aposto explicativo, tá? Eu vou utilizar ele em que situação? Para explicar. Então, se eu estou explicando, eu não posso usar o that, ok? Não posso usar o that. Então, fez uso da frase, pontuou e na sequência, né, mesmo que seja, nós sabemos que há relação, não é isso? Por isso que o nome é relativo pronouns. Então, a primeira frase tem que ter relação com a segunda, não é? Tem que ter esse vínculo. E aí nós observamos o quê? Que quando há ponto é um apóstrofo restritivo. Então, nós temos informações adicionais? Temos. E podemos fazer a troca do she por that, ok? Para que não haja essa repetição, tá? Eu gosto da minha professora, ela é brasileira, ela é inglesa, americana. Então, eu gosto da minha professora que é inglesa ou brasileira americana, ok? E na sequência, Teacher Luana, se vir a vírgula, né? Fazendo essa relação com a primeira e a segunda, ele é o aposto explicativo. Neste caso, eu não vou poder fazer uso do that. You understand? Vocês estão entendendo? Seguindo a nossa frase, tá? Seguindo com o nosso estudo, aliás. O that. Aí nós chegamos no uso do that. Ele pode ser usado, tá? Ele pode ser usado tanto para coisas como pessoas, como eu falei já. Só que, porém, ele não pode ser usado com um aposto explicativo, que é o que eu acabei de falar, que é quando há vírgula, tá? Essa pausa no meio da frase imposta por uma vírgula, pois posterior a ela há uma explicação. Então, se há aposto explicativo, eu não posso usar o that, tá? Nessa troca. Caso não seja, tá? Caso não haja a vírgula, tá? O ponto, haja assim um ponto, aí daí eu posso fazer uso, tá bom? Da troca do that, porque eu não estou explicando, eu estou restringindo que eu gosto da minha professora. No caso, eu estou especificando, restringindo que ela é americana. Então, eu estou, como se eu dissesse, como não, né? Na verdade, o motivo pelo qual eu gosto dela, não é isso? Então, na sequência, nós vamos também observar o whose, não é isso? Whose, ele equivale ao nosso cujo em português, ok? Então, assim, é necessário que nós venhamos observar cada detalhe, a utilização dos relative pronouns,
tá? Para que nós venhamos não cometer o erro de usá-los em frases, tá? As quais não convém, ok? Não é de forma correta fazer a utilização dos mesmos, né? Dos relative pronouns. Então, na sequência, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Porque, diferentemente, né, do português, no inglês nós temos essas especificações. Ou seja, quais são os relative pronouns que eu uso para determinadas situações. Pessoas, coisas e para pessoas e coisas, com exceções se os mesmos, né, se as mesmas entre esse processo de relação não vier com aposto explicativo, ok? E sim o restritivo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque diferentemente do português, nós sempre usamos o que ou a qual, não é isso? Em muitos dos contextos, em inglês nós temos o relative pronouns com especificações distintas. Então, há necessidade que se venha, tá? Aprender, especificar qual a utilização, tá? De cada um deles em seus devidos contextos, que é para a pessoa who. Se a gente estiver tomando posse, né? Se estiver no sentido de posse, whose, e aí eu vou utilizar o whose. Se for no sentido de pessoa, who. Se for no sentido de coisas, né? Para coisas que não, tudo o que não é humano, né? Tudo que não é pessoa, eu vou usar o it, né? E o that, como eu já expliquei anteriormente, tá? Pode fazer a substituição do it, né? E do ru, só que com restrições, ok? Observem também que no livro de vocês eles seguem uma lista, tá? Uma lista de regras as quais nós vamos estar utilizando os relative pronouns. Observe que dentro dessa lista aqui, tá? De análise do livro de vocês, ele tem o quê? Ele tem 7 observações, tá? Relacionadas ao uso correto dos mesmos, e no qual nós vamos estar vendo na nossa próxima aula, ok? Por hoje é só. Espero que todos tenham compreendido. Bye bye. See you later.